Autárquicas 2021, os debates. O RCP dá voz aos projetos dos candidatos aos municípios do Tâmega e Sousa. Dia 9, Amarante. Dia 10, Felgueiras. Dia 13, Lousada. Dia 14, Marco de Canaveses. Dia 15, Passos de Ferreira. Dia 16, Paredes, entre as 20 e as 22 horas. E dia 18, Penafiel, entre as 10 e o meio-dia. Autárquicas 2021, os debates. A Rádio Clube Penafiel prossegue hoje, aqui em Lousada, o ciclo de debates no âmbito das eleições autárquicas 2021. Começo naturalmente por saudar o vasto auditório da RCP, com quem temos o prazer de partilhar este debate, bem como os candidatos à presidência do município de Lousada aqui presentes e que apresentarei já de seguida. Exemplo do que aconteceu em 2009, 2013 e 2017, a Rádio Clube Penafiel, ciente da relevância que a informação e o cabal esclarecimento do eleitorado podem ter, decidiu levar a cabo um ciclo de debates em torno das próximas eleições autárquicas a realizar, como sabem, no próximo dia 26. Deste ciclo de debates abrange 7 municípios. Ele iniciou-se na quinta-feira passada em Amarante, na sexta-feira passada estivemos em Felgueiras, hoje estamos aqui num espaço cedido pela Biblioteca Municipal, a quem desde já também deixamos o agradecimento. Amanhã estaremos no Marco de Canaveses, no dia a seguir, quarta-feira, estaremos em Passos de Ferreira, na quinta em Paredes e, por fim, encerraremos o ciclo de debates em Penafiel no próximo sábado. Relevante é que este debate poderá ser também visualizado após o fim da transmissão em áudio, por volta das 20 horas, então poderá ser visualizado em vídeo no Facebook da Rádio Clube de Penafiel. No fundo, teremos duas opções para um momento que entendemos como relevante na informação do eleitorado de Lousada. Importa referir a metodologia que se seguiu para a realização deste debate. Desde logo, a metodologia é da nossa exclusiva responsabilidade. Aliás, é uma metodologia que adotámos desde 2009 e que desde logo consiste, e esse será o principal aspecto, em que as diferentes candidaturas apresentam uma sugestão de temas a serem debatidos, a serem tratados pelos restantes. Assim, cada candidatura apresentou 4 temas distintos que achou e entende por bem serem abordados. Posteriormente, decorreu um sorteio da ordem de intervenção dos assuntos. Esse sorteio levou a que as candidaturas estejam ordenadas a partir da minha esquerda pela ordem desse mesmo sorteio e então iremos tratar os vários assuntos tendo presente essa situação. Existirá também uma intervenção final de 1 minuto a cada candidatura e essa intervenção final também foi alvo de sorteio e, portanto, são 2 sorteios que foram previamente realizados. Utilizaremos tempos uniformes, dentro do possível, naturalmente, não irá ao segundo, e para isso eles mesmos serão cronometrados e serão dados a conhecer ao longo do debate às candidaturas através de um painel que nós possuímos eletrónico de última geração, que foi uma coisa complicadíssima. Enfim, isso não é relevante aqui, avançando, como estávamos a dizer, para falar da dinâmica deste debate. Assim sendo, talvez seja oportuno fazermos a apresentação dos vários candidatos e começarei por apresentar à minha esquerda a Daniela Leal, candidata a Presidente da Câmara Municipal de Lousada pelo Bloco de Esquerda. Posteriormente, Paulo Sousa, candidato ao mesmo exercício de função, Presidente da Câmara do município de Lousada, como todos aliás, pelo partido RIR. Também Pedro Machado, Presidente em exercício na função, na liderança do município de Lousada, candidato pelo Partido Socialista. De seguida, Simão Ribeiro, candidato pela coligação Acreditar Lousada. Esta coligação integra o PSD e o CDS. E, por fim, na quinta posição, Mateus Laranjeira, alvo do sorteio, naturalmente, candidato pela coligação democrática unitária CDU. Há também a candidatura do Partido Chega, a candidatura do Partido Chega de Susana Moreira. Por motivo de agenda não lhe foi possível estar connosco, que nós entendemos e aceitamos naturalmente. Dito isto, penso que estamos em condições de poder iniciar o debate em si mesmo e, para isso, o primeiro assunto a ser tratado é uma proposta do Bloco de Esquerda. Alguns destes assuntos foram apresentados por outras candidaturas também, mas o primeiro que o propôs foi o Bloco. Será o Bloco que iniciará, então, a tratar da questão das causas sociais e eu passaria, então, a palavra a Daniela sobre o que tiver para dizer sobre este assunto. Faça o favor. Obrigada. Bom dia a todas as pessoas. Quem conhece o trabalho do
Bloco sabe que não há tema que seja mais caro ao nosso partido do que realmente a inclusão e as causas sociais. E por isso o Bloco começa aqui por falar da automatização da tarifa social da água, porque já existe de facto a tarifa social da água, mas é importante que se torne automática. Isto porquê? Porque exige sempre um processo burocrático que faz com que várias pessoas que estejam em condições de ter acesso a esta tarifa possam não tê-lo ou demorem mais tempo devido ao processo burocrático que envolve. Por isso será sempre importante transformar esta tarifa numa tarifa automática. Depois, uma questão que já foi trazida aqui noutros debates, mas de suma importância, é a questão das barreiras físicas que muitas vezes impedem a mobilidade. E quando falamos em mobilidade, falamos de pessoas com diversidade funcional, falamos de pessoas que utilizam cadeiras de rodas, falamos muitas vezes também de idosos que já têm algumas dificuldades de locomoção. Falamos de carrinhos de bebê que encontram várias barreiras físicas que dificultam a mobilidade no nosso concelho. A proposta do Bloco aqui é mais uma vez dar voz às pessoas e pedir o auxílio das pessoas que todos os dias enfrentam estas barreiras para ajudar a Câmara Municipal a traçar aqui um plano de ação municipal sobre as mesmas. Ou seja, elas próprias podem aqui ajudar a assinalar onde estas barreiras existem para que seja desenhado um plano para que possam ser reestruturadas e tornar então aqui o concelho de Lousada mais inclusivo para todas as pessoas. Depois, a disponibilização e distribuição gratuita nas escolas e centros de saúde de produtos de higiene menstrual. Falámos de copos menstruais, pensos higiênicos, tampões e outros produtos associados. Porquê? Porque queremos combater um fenómeno muitas vezes oculto, porque atinge sobretudo, obviamente, aqui as mulheres, que é a pobreza menstrual. Nós sabemos que estes produtos são bens essenciais, muitas vezes são bens que são de difícil acesso pelo preço e porque não se podem propriamente dispensar a sua utilização e acarretam aqui um peso sobre determinados agregados que já têm tanta dificuldade em dar resposta ao orçamento disponível. Por isso, esta é uma das medidas do Bloco de Esquerda. Para além disso, e também como já foi apresentado várias vezes, o Bloco quer Lousada como um concelho na linha da frente naquilo que é a celebração da diversidade sexual e de género. Dados muito atuais, a semana passada, indicam-nos que em Portugal, adolescentes e jovens entre os 10 e os 29 anos, a principal causa de morte é o suicídio. Sabemos que quando falamos de população LGBTI, temos 3 vezes mais a probabilidade destes jovens apresentarem ideação suicida e 5 vezes mais probabilidade de a concretizar. As questões da discriminação sobre a população LGBTI são reais e, por isso, o Bloco propõe para Lousada a criação de um mural, algo que seja simbólico ali no centro da vila em relação ao símbolo arco-íris, que representa exatamente as questões da diversidade sexual e de género. E propõe também, à semelhança de outros municípios, como por exemplo a Câmara de Lisboa, hastear a bandeira arco-íris, a bandeira LGBTI, no dia 17 de maio, o Dia Internacional da Luta contra a Homofobia, Bifobia e transfobia. Para além disso, propomos ainda a criação de um gabinete para a inclusão, um gabinete que tenha aqui uma panóplia de serviços aos mais diversos níveis, obviamente cá está com este objetivo da inclusão de populações mais vulneráveis, nomeadamente serviços como mediação familiar, acompanhamento jurídico e outros que sejam aqui de maior necessidade para populações em risco. E a linha municipal de saúde mental, que também já falamos noutros momentos, muito associada à parceria com centros de saúde, à parceria com a ACES Tâmega, que ajuda aqui através também de uma linha telefónica para ser um acesso mais imediato para triagem, priorização de casos e aqui também rentabilizando recursos, por exemplo, através da intervenção psicológica em grupo, que nós sabemos que é uma forma de intervenção com muito sucesso terapêutico, que otimiza recursos e que pode ser utilizada em áreas que, como nós já falamos, são muito importantes também no nosso concelho, como a parentalidade, a perda gestacional, a infertilidade, quadros depressivos e outras psicopatologias de relevância. Por último, mas não menos importante, a literacia inclusiva através da formação, mas também da disponibilização de mais manuais nas escolas, nas bibliotecas municipais, recomendados, por exemplo, pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género e de estudos académicos mais recentes sobre inclusão. Temos em vista outras medidas sobre causas sociais, mas que se enquadram noutros parâmetros, por isso deixaremos para fases seguintes. Muitíssimo bem, são as palavras de Daniela Leal, do Bloco de Esquerda, em que apresentou um conjunto de causas sociais que considera relevante de levar sem atenção no município de Lousada. Sobre esta mesma temática, convido Paulo Sousa, do RIR, a pronunciar-se. Fazia o favor. Bom, eu estou quase em tudo que a Daniela falou aqui de acordo e
Só apenas vou aumentar mais alguma coisa que, no meu bem entender e no entender do RIR, se deve criar dentro do Executivo um piquete de fazer a fiscalização em todas as freguesias para que haja mais união entre os idosos que estão a ser atacados pelo esses atos e para, enfim, a gente chegar a um ponto, ver a realidade que a Daniela acabou por dizer. Posteriormente, Paulo Sousa do RIR, escutaremos então Pedro Machado do Partido Socialista. Fazia o favor. Muito boa tarde a todos e a todas. Naturalmente que começo por saudar os meus adversários e dizer que relativamente a este tema eu, grosso modo, concordo com todas as propostas que a Daniela Leal aqui fez, exceto relativamente à tarifa social, que nos pode causar problemas depois em termos de fraude, mas naqueles casos em que é manifesto que aquele agregado familiar já é um agregado familiar com fragilidade económica e ela esteja validada, por exemplo, pelos serviços centrais, sim, acho que faz sentido, portanto é uma questão que poderemos ver adiante e, portanto, grosso modo concordo com todas as propostas que fez, algumas delas estão em execução, outras já as temos, embora com outros nomes, nomeadamente a questão do gabinete para a inclusão, mas sim, eu reforçava apenas com outras medidas que fazem parte do meu programa e que são de uma importância vital para o Conselho. É um grande anseio, já com décadas, nomeadamente no que respeita às respostas sociais. Nós temos em Lousada um déficit muito grande em algumas respostas, por exemplo, ao nível das creches. Felizmente agora temos mais 4 creches aprovadas e, portanto, a curto prazo vamos ter mais 200 vagas no Conselho. É um Conselho com muita vitalidade, como é público, e tínhamos aqui esta dificuldade de não ter respostas para as crianças. Depois, dar nota também de que há uma outra resposta social que também é muito deficitária, que é os lares. Temos também uma candidatura que se aguarda aprovação e temos fortes expectativas de mesma vir a ser aprovada, se não neste programa, pelo menos depois a seguir com um plano de recuperação e resiliência, uma vez que também é uma das prioridades do Governo e é, de facto, uma necessidade para o Conselho. Depois temos ainda a pretensão de reforçar respostas sociais, como por exemplo ao nível dos centros de dia e para a deficiência. Nós aqui em Lousada temos um equipamento de excelência para a deficiência, mas é manifestamente insuficiente para as necessidades do Conselho e já não vou falar sequer da região, porque a região tem de facto aqui um déficit muito grande a este nível. Pretendemos também proceder a uma cobertura territorial de todo o Conselho com os movimentos séniores, que são uma boa resposta informal para a terceira idade, portanto não uma resposta típica da Segurança Social, mas com voluntariado, que assenta sobretudo o voluntariado e que é uma experiência bem sucedida. E depois dar nota de que ao nível da saúde temos também a pretensão de criar uma equipa multidisciplinar justamente para esta área da saúde mental, que é de facto uma das principais chagas do mundo moderno. Muitíssimo bem. Pedro Machado, Partido Socialista, a propósito de causas sociais. Escutaremos de seguida Simão Ribeiro, da coligação Acreditar Lousada, que integra o PSD e o CDS. Fazia o favor. Antes de mais, muito obrigado. Cumprimentar naturalmente todos os candidatos, senhores candidatos aqui presentes. E dizer-lhe que falar sobre causas sociais é falar naturalmente sobre um tema vasto, que deve e merece da nossa parte a atenção de muitas e variedíssimas determinantes que requerem efetivamente muito mais do que aquele tempo que aqui dispomos neste momento para o debater. E portanto, sendo que qualquer um de nós está sempre limitado por esse fator e discuti-lo-á sempre dentro daquilo que achar mais premente, mas todo o tempo é pouco para debater uma causa desta nobreza. E nós, no nosso programa eleitoral, damos precisamente destaque a algumas questões que têm que ver com causas sociais e também com a inclusão, porque é um bocado difícil não conciliar um tema com o outro, e como referi, aliás, em outros debates, falei na necessidade de Lousada dar um passo à frente, e dar um passo à frente, naturalmente, no que diz respeito à relação com os autistas, e nomeadamente os jovens autistas,
com a adoção de pictogramas. Está no nosso programa eleitoral também, e a nossa proposta, criar um sistema de sinalização de braille nas ruas de Lousada para que os invisuais possam naturalmente ter um apoio redobrado e que hoje é inexistente no nosso concelho, e portanto é uma debilidade na qual devemos insistir. Devemos pensar também numa questão que em Lousada me preocupa e que em certa medida eu acho que o município pode e deve intervir, quanto mais não seja na ótica da sensibilização, que tem que ver com as disparidades salariais entre género. Lousada é neste momento, na cima do Tâmega e Sousa, o terceiro concelho, e isto é dito pelo INE, onde a disparidade salarial entre homens e mulheres é maior e mais acentuada. E, portanto, é algo que nos deve fazer preocupar, é algo que nos deve fazer refletir e é algo que, pela literacia para os direitos e para a inclusão, deve ser uma ação premente da Câmara Municipal junto das entidades patronais e também junto das pessoas para que percebam os seus direitos. Uma outra questão também tem que ver com a inclusão, tem que ver naturalmente com as disparidades e assimetrias de desenvolvimento territorial que ainda hoje encontramos no nosso concelho. E não vale a pena negar, com todo respeito, e não é um ataque político a absolutamente ninguém, mas a verdade é que quem conhece ruas, como por exemplo no Alto Novo Gil, travessas à Rua São Veríssimo, e conhece o centro de Lousada, percebe exatamente aquilo que eu quero dizer. Há disparidades de desenvolvimento territorial e de oportunidades que hoje são absolutamente gritantes e que urge intervir de forma assertiva. Mas falar em inclusão é também falar no município educador. No nosso programa vem uma proposta que é, por exemplo, a criação em cada equipamento público de um projeto educativo associado. Por exemplo, na reabilitação de uma praça, se tivesse um xadrez gigante, não só promoveria o convívio intergeracional, como promoveria a aprendizagem desse mesmo jogo para o cão. E para terminar, eu não posso falar de todos os temas que temos no projeto eleitoral, já percebi que não tenho tempo, eu peço desculpa, mas peço desculpa de forma absolutamente sentida, que existe aqui projetos que estão a ser levados a cabo, ou melhor, que estão em carteira, nomeadamente por entidades com uma dimensão, com know-how, com recursos próprios, como a Santa Casa da Misericórdia, que é o projeto Quinta da Vinha, e que eu acho que deviam ser devidamente caucionados, devidamente apoiados pela Câmara Municipal, que tem feito parcerias nesta área com uma IPSS que não é do Concelho, e quer dizer, não levanto qualquer suspeita, por amor de Deus, não é nada disso, está em causa, mas quando tem naturalmente em Lousada parceiros também que poderia aproveitar, não em vez, mas com, portanto, somando no sentido de uma maior inclusão. Falamos ainda de outro tema, que é o da saúde mental, e que eu já abordei publicamente, e que naturalmente a Câmara dispõe neste momento de 3 psicólogos e que acho que deveriam ser reforçados face até ao momento único e especial que vivemos, como o da pandemia, e que urge, quer ao nível da educação e quer ao nível de todos os problemas sociais que vêm inerentes àquilo que é consequência a médio prazo desta pandemia que vivemos e que estamos felizmente a ultrapassar, deve ser reforçado. Bom, tinha muito mais para dizer, mas infelizmente não posso. Claro, compreendo. São as palavras de Simão Ribeiro a propósito da temática causas sociais e para encerrar este tema, a candidatura da CDU pela voz de Mateus Laranjeira. Fazia o favor. Muito bom dia e muito obrigado. Saúdo todos os que estão aqui, candidatos, moderadores, saúdo também a Rádio Penafiel e a Biblioteca Municipal por ter disponibilizado este espaço. Quanto ao tema em si, a CDU é uma das forças políticas que mais luta pelas causas sociais e que mais se bate neste tema. Uma das principais causas sociais que identificamos em Lousada e em todo o país, aliás, será a pobreza. Temos de criar mais trabalhos com direitos, temos de criar mais qualidade de vida para as populações para suprir estas deficiências. Porque todas as outras, todas não, mas algumas das outras causas sociais advêm disto. Por exemplo, a saúde mental. A saúde mental não pode só ser... aliás, a falta de saúde mental não pode só ser combatida com o melhoramento do SNS, da rede de psicólogos. Ter um trabalho em que nos sentimos melhor, em que não temos sentimento de precariedade, de que somos explorados, é muito importante neste aspecto. É óbvio que o reforço dos psicólogos é importantíssimo, principalmente no SNS, para suprir estas necessidades. Quanto às causas LGBTI, como falou aqui o Bloco,
Eu ouvi sobre hastear bandeiras ou criar monumentos. Isto, obviamente, são atos simbólicos e muito importantes, mas há muito mais do que isto. Temos de criar mais consciencialização nas nossas escolas, nas nossas creches, pela própria Câmara, com mais comunicação, aos cidadãos. Quanto à questão da mobilidade reduzida, em Lousada existe de facto uma grande necessidade de, por exemplo, na questão como falou o Simão Ribeiro, dos passeios em braille, da melhor acessibilidade para deficientes, exatamente para carrinhos de bebés. Eu acho que muito aqui foi dito. E sobre isto penso que a CDU tem a sua posição explanada. Muitíssimo bem. Mateus Laranjeira, da CDU, a encerrar a temática causas sociais, trazida a debate ou proposta, em primeiro lugar, porque inclui outras candidaturas, pelo Bloco de Esquerda. Passaremos para a segunda temática. A segunda temática foi sugerida pelo RIR e assim convido Paulo Sousa a falar de juventude e das propostas e das ideias que tem e gostaria de poder expor. Faça o favor. Perdão. Para mim, a juventude deveria ser mais aproveitada, que é uma riqueza que nós temos aqui no Conselho, já que é um Conselho que tem muita juventude, deveria ser mais aproveitada essa riqueza. E como é que a gente deve aproveitar essa juventude? Na minha maneira de ver, deveríamos criar aqui mais emprego para a juventude e eu tenho essa solução para a juventude. A juventude que não pode correr às universidades, deveria-se de criar uma escola em simultâneo com os empresários aqui de Lousada e trabalhar em 4 dias por semana com as empresas e um dia por semana virem à escola para ser avaliados o seu trabalho durante 36 meses. 36 meses, ao fim de 36 meses, é adquirido um diploma, ou positivo ou negativo, constante as ideias do jovem e do gosto de inserir naquela arte que aprendeu. Porque nem todos têm hipótese de ir para doutores, nem advogados, nem etc. E conclusão, e para manter a juventude aqui em Lousada, há uma coisa que nós sabemos, que em Lousada, um ano tem 52 semanas. E nestas 52 semanas, só um domingo, são 51 domingos que são esquecidos, só um domingo é que a juventude mantém-se em Lousada, que é esse dia, que é no dia das festas de Lousada. E porquê? Porquê é que eles não estão nas outras 51 semanas, aliás, 51 domingos? Porque fogem de Lousada, porque Lousada é um deserto durante o ano, nesses 51 semanas. E o que é que eu propunha? Eu propunha com que fizessem aqui em Lousada uma coisa diferente. Aliás, nossos vizinhos conselhos já os têm, mas nós podemos fazer melhor. Porquê? Para aproveitar a juventude. Fazermos um divertimento aqui em Lousada, com várias piscinas e com os correios, como tem Amaranto, mas melhor na parte norte. Já chegava para Lousada ser mais ao fim de semana, ter mais jovens aqui a preencher as nossas ruas de Lousada. E também aconselhava, e além disso ia dar muito trabalho em part-time e fixo nesse estabelecimento. E também uma criação de um parque de campismo. Um parque de campismo, porque Lousada está aqui na história de Portugal, mas não existe aqui um parque de campismo. Ninguém, nesses últimos anos, nos debates autárquicos, ninguém fala da criação de um parque de campismo, porque além de ser um parque de campismo aqui, criado, automaticamente dá emprego fixo a pessoas da Câmara e também em part-time. E além de montar o parque de campismo, podíamos montar dentro do próprio parque
para cativar a juventude, um parque de parkour. Hoje a juventude adora fazer parkour, fazer escalada. Hoje a juventude adora, e isso cativava com os seus amigos de outros concelhos a virem a Lousada, estarem como os seus amigos lousadenses. E Lousada aí crescia com mais emprego e com mais alegria. Bem, as palavras de Paulo Sousa, do RIR, e as suas propostas para a temática juventude que ele trouxe a debate. De seguida escutaremos então as palavras de Pedro Machado, do Partido Socialista, por favor. Muito bem, antes de mais começar por dizer que se há coisa que Lousada não é seguramente um deserto. Basta falar com algumas pessoas e com alguns colegas meus de outros concelhos aqui à volta, e a juventude mesmo dos outros concelhos tem aqui uma tendência natural de procurar, sobretudo a noite de Lousada, e portanto tem aqui uma dinâmica muito grande, mas nem só de noite vive a juventude. E aquilo que será a prioridade para a juventude no próximo mandato será, por um lado, as qualificações, o emprego qualificado e bem remunerado e a habitação. No caso da habitação, é sabido que temos tido uma procura muito grande, estamos com um crescimento exponencial. Aliás, ainda na penúltima edição do Expresso apontava para isso. A nível nacional somos o terceiro concelho que nos últimos tempos mais sinalizou em termos de crescimento de habitação, e os preços estão a subir, e é um problema para os jovens casais que querem comprar as suas habitações, e por isso é que nós temos aqui neste programa uma das prioridades, que é criar habitação de arrendamento acessível. O nosso programa está muito vocacionado também para a formação qualificada. Temos em curso e em fase de conclusão a Academia de Formação, que nos vai permitir reforçar os cursos técnicos superiores profissionais. Alguns deles já existem, mas queremos diversificar. Temos também outro projeto que já está assente e que obteve a unanimidade por parte da CIM, que é um centro de formação profissional do IFP, que vai ter também formação de nível 5 e formação de nível 4, e portanto é um programa muito direcionado para essas qualificações e para os empregos cada vez mais remunerados. Permitam-me só referir aqui algumas das outras propostas que temos para a juventude. Uma delas inclui precisamente a proposta que o Paulo Sousa referiu, que é o Parque Parkour. Está incluído no Skate Park, uma obra que já está adjudicada e que vai começar dentro de dia, que já era para estar pronta, mas a exemplo do que aconteceu com outros projetos, houve aqui atrasos substanciais ao nível da execução dos fundos comunitários, mas é já uma certeza, e portanto é uma obra que se vai realizar dentro de curto prazo, assim como, por exemplo, a própria Casa da Juventude e Sala de Ensaios, que foi uma das necessidades que foi elencada nos orçamentos participativos jovens, que é uma medida que nós já temos aqui há algum tempo em Lousada, que foi sinalizada e que também vai ser uma realidade, que também já está em fase de adjudicação. E depois temos outras medidas para a juventude, mas efetivamente as outras são mais recreativas. Aquilo que eu considero mais importante é qualificação, emprego e habitação. Muitíssimo bem. Pedro Machado, do Partido Socialista, sobre a temática juventude. Escutaremos de seguida Simão Ribeiro, da coligação Acreditar Lousada. Fazia o favor. Bom, antes de partir para um conjunto de propostas que a coligação Acreditar Lousada e eu próprio tenho para a juventude, diretamente vocacionadas para eles, há aqui um macro tema que se calhar teremos a oportunidade de debater, mas que eu não posso deixar de fazer referência no introito desta minha intervenção, que tem que ver com o seguinte: falar sobre problemáticas ou temas de juventude é falar de tudo. Porque, no fundo, devemos olhar para a juventude como um todo integrado e para o desenvolvimento do Conselho num todo integrado para, precisamente, quem representa o futuro. E, portanto, falar de juventude é, desde logo, falar de desenvolvimento económico, é falar da criação de oportunidades de vida, é falar da criação de emprego qualificado, é falar de criar emprego de valor acrescentado e que possa trazer melhores condições de vida aos jovens lousadenses, que muitas, ou melhor, na esmagadora maioria dos casos, as famílias muito investiram, muito caucionaram, muitos sacrifícios fizeram para os formar e, infelizmente, Lousada, muito poucas oportunidades de emprego a esse nível, ao nível das qualificações que os jovens lousadenses têm para oferecer, a não ser empregos precários e mal remunerados, muitas vezes em supermercados, como sabemos. Mas eu tenho algumas propostas direcionadas, já falei há pouco no Conselho e no município educador, e falei nesse conceito,
Temos também uma proposta que tem que ver com um prémio de mérito e de excelência para alunos que concluem o ensino secundário e em que o município poderia e deveria oferecer uma experiência precoce de emancipação, nomeadamente através do Interrail, portanto, dentro de Portugal, com oferta de alojamento e pequeno almoço, que proporcionasse um conhecimento pelo país e um conhecimento das diversas realidades e lhes proporcionasse essa oportunidade de emancipação. Temos também como proposta um aumento, quer do valor, quer do número de bolsas de estudo a atribuir a jovens lousadenses, quer no ensino básico, secundário e também no ensino superior, de forma naturalmente equitativa, e confio na capacidade e no bom senso dos técnicos da Câmara Municipal para fazer naturalmente essa avaliação. Uma coisa muito importante para os jovens lousadenses e que tem que ver com a habitação que aqui foi referido, é que a esmagadora maioria dos lousadenses, fruto da ausência de oportunidades laborais, e sabemos, e dos dados estatísticos do Instituto Nacional de Estatística, da Pordata e por fora, dados oficiais confirmam-no, representa cerca de 40% da população ativa lousada, trabalha fora de Lousada para poder oferecer melhores salários. E isso traz outra consequência, que a esmagadora maioria da procura de habitação, como ainda o Presidente de Câmara aqui referiu, e bem, que em que Lousada está crescente e, portanto, foi manifestado no Expresso, mas não é menos verdade que é a procura que é exercida por muita gente, ou esmagadora maioria, que é não residente atualmente em Lousada, portanto, não são jovens lousadenses, porque não têm oportunidade para isso. E daí também defendermos no nosso programa os PAAs, que são os programas de arrendamento acessível, que complementam o Porta 65, que são programas de domínio nacional, e estes mais de âmbito municipal, com participação governamental. Portanto, estamos a falar de reabilitação urbana, low cost e arrendamentos acessíveis para jovens lousadenses. E temos aqui muitas outras propostas, nomeadamente também no que diz respeito ao ensino politécnico em Lousada. Em Lousada existem alguns cursos neste momento, e os dados que tenho é que há uma parte significativa de alunos que não são de Lousada e que estudam em Lousada. Nada contra isso. Eu tenho mais que ver com a incidência do tipo de formação que é ministrada. Nós neste momento temos cursos como redes e sistemas informáticos, desenvolvimento para web e dispositivos móveis, técnicas de venda e mercados internacionais, e portanto são cursos que, dado o tecido socioeconómico que temos neste momento, muito provavelmente, mais uma vez, para que os jovens lousadenses tenham oportunidade de emprego em Lousada, é inexistente, e portanto têm que sair de Lousada para poder ter emprego com esta qualificação. E a questão que lhe prendo é que sou favorável, naturalmente, ao ensino profissionalizante em duas escalas. Numa escala de ensino profissionalizante de ensino superior politécnico, mas que tenha outro tipo de valências, como nas áreas de economia, de gestão, de engenharia informática, de mecânica, de vestuário e desporto, que se adequam muito mais ao nosso concelho do que aqueles que hoje são ministrados. E depois a escola profissionalizante que o meu adversário Pedro Machado aqui referiu, eu sou absolutamente de acordo que esteja correlacionado com o tecido empresarial existente, com o tecido empresarial que queremos captar. Temos uma divergência, pronto, e ainda bem que divergimos, porque a democracia vive disto saudavelmente, que se prende com o âmbito espacial ou territorial, se preferir, em que se impõe esta escola de formação, em que captamos uma escola de formação profissional do âmbito da comunidade intermunicipal do Tâmega e Sousa, para terminar, e eu considero que é positivo por um lado, mas por outro lado pode-nos nortear e perder o foco daquilo que são as necessidades de captação de investimento e de oferta de mão de obra qualificada. Quero eu dizer que aquilo que são as exigências empresariais e as exigências que um jovem hoje tem para o mercado de trabalho em Lousada são muito dispares de Baião, de Rezende e de muitos outros concelhos do Tâmega e Sousa, quando eu acho que deveria estar muito mais focado no Val de Sousa e menos numa área desse tamanho. Eu peço desculpa por me alongar. Teremos que fazer uma gestão. Com certeza. Fomos algo extensos, terá que ser mais sintético em momentos de intervenção posteriores, naturalmente. Uma questão de equilíbrio dos tempos, conforme conversamos. Sobre a temática juventude, escutaremos então de seguida Mateus Laranjeira, da Coligação Democrática Unitária. Fazer o favor. Muito obrigado. Este tema, juventude, é um tema imensamente aberto. Lousada, sendo um dos concelhos mais jovens do país, devia encetar mais esforços no sentido de melhorar as vivências da juventude de Lousada e de cativar a juventude para se manter em Lousada.
Para isto, precisamos de mais empregos, precisamos de melhor habitação, precisamos de tudo e mais alguma coisa, na verdade, porque falar da juventude, os problemas da juventude em muito são comuns aos problemas da população em geral. Quanto ao emprego, há de se enquadrar nos temas que debateremos mais para a frente sobre o emprego. Há que captar investimento para Lousada, há que incentivar a criação de mais empresas, nomeadamente as micro, pequenas e médias empresas, que são a base do tecido empresarial em Lousada. Quanto à habitação, é necessário existir em Lousada uma rede de habitação com a especulação controlada, com preços mais acessíveis, tanto para arrendamento como para compras de casa, como para terrenos para fazer casa, que é uma área em que Lousada tem muito por onde crescer. Também quanto à educação, está no programa da CDU encetar negociações no sentido de criar um polo universitário em Lousada. Eu acho que Lousada só tem a ganhar com isto. Acho que era uma oportunidade incrível para qualquer jovem de Lousada ou qualquer jovem de fora que quisesse vir estudar para Lousada, e há muito a fazer nesse aspecto. Muitíssimo bem. As palavras então de Mateus Laranjeira da CDU sobre a temática juventude, e para encerrar esta temática escutaremos agora Daniela Leal do Bloco de Esquerda. Fazer o favor. A vantagem e a desvantagem de sermos as últimas pessoas a falar é que já se disseram muitas coisas com as quais concordamos e outras naturalmente não concordamos, e ainda bem. Uma das coisas que quero começar por dizer é que, obviamente, tal como os meus colegas disseram, o tema juventude é muito lato, muito aberto, e por isso as questões da habitação, as questões da formação, da educação, colocar-se-iam neste tema, mas como temos temas específicos para falar sobre isso, o Bloco aqui vai optar por dizer algumas medidas um bocadinho à parte destes tópicos, para depois poder debater as suas outras medidas quando esses tópicos assim chegarem. Não consideramos que Lousada seja um deserto de todo, pelo contrário, e por isso mesmo queremos fazer referência aqui a dois projetos que nós sabemos que foram aprovados recentemente com os fundos comunitários e que nós achamos que devem ser cumpridos com a maior celeridade possível, nomeadamente o skate park com o parque também para parkour, porque nós vemos que os jovens de facto têm feito isto com poucas condições de segurança naquela zona ali, vulgo a expressão de quem é lousadense, junto ao Bispo, não é, como nós chamamos, perto do Jardim do Senhor dos Aflitos. Por isso isto deve ser cumprido com a maior celeridade possível. Também a Casa da Juventude e de Estúdios de Gravação, isto porque, como nós já falamos noutros momentos, sabemos que a cultura continua a ser ingrata para quem é artista, que tantas vezes são mal remunerados, tantas vezes pouco reconhecidos, e também muitas vezes para quem acede à cultura, que continua a não ser, infelizmente, acessível a todas as pessoas. E por não ser acessível a todas as pessoas, o Bloco reforça aqui a necessidade da Câmara criar, mediante os níveis de ensino, momentos até mensais de acesso à cultura, de acesso ao teatro, por exemplo, de acesso a momentos musicais, de acesso a uma atividade que nós gostávamos de ver acontecer em Lousada, que é o livro humano. O livro humano, que é uma atividade que traz aqui, desenvolve uma competência muito importante no mundo, nos dias de hoje e sempre, que é a empatia, que nós sabemos que também é uma dimensão muito importante naquilo que é a inteligência emocional, considerada cada vez mais uma competência essencial para o sucesso de todas as pessoas e, sobretudo aqui, dos jovens e das jovens, para o seu sucesso académico e social. E uma questão também que o Bloco já referiu e quer voltar a referir, a importância de, em datas comemorativas, sem serem apenas nos feriados, criar-se material aqui na Câmara que seja alusivo às mesmas, que sensibilize para causas sociais. Por exemplo, o 6 de Fevereiro, o Dia Internacional da Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina, o dia 2 de Abril como o Dia Internacional da Consciencialização do Autismo, são exemplos de datas que muitas vezes podem passar aqui despercebidas, mas que achamos que deve ser criado material alusivo enviado para as escolas para que seja debatido, por exemplo, nas disciplinas de Educação para a Cidadania. Obrigada. Muito bem, foram as palavras de Daniela Leal do Bloco de Esquerda a propósito do encerramento da temática juventude, que, como se percebeu por várias intervenções, é relativamente transversal e por isso ainda haverão certamente momentos de tocar assuntos que já se abordaram mais ao de leve. Então nós colocaremos de seguida uma outra temática trazida a debate pelo Partido Socialista e que é combate à pandemia. Assim sendo, Pedro Machado, do Partido Socialista, por favor.
Bom, relativamente à pandemia, nós estamos de consciência tranquila de termos feito um excelente trabalho. Aliás, o Jornal Público, em 15 de julho, publicou um artigo da Faculdade de Medicina do Porto, que foi feito em colaboração com o Instituto I3S e que aponta para até algum excesso de zelo nas medidas que foram tomadas aqui para a região, mas que esse excesso de zelo veio a mostrar-se fundamental para se pôr um travão e para que a pandemia não tivesse efeitos mais nefastos a nível nacional. Orgulho-me do trabalho feito, tivemos a coragem de decidir face a uma adversidade inédita e imprevista, sempre com grande tranquilidade, com grande serenidade, responsabilidade, e estabelecemos uma relação de confiança com as pessoas que foram acreditando naquilo que nós fomos propondo, e tivemos aqui também um cuidado muito grande na comunicação. Lembro que mantivemos sempre os serviços públicos abertos, coisa que não aconteceu com os serviços centrais, e em alguns deles foi uma autêntica vergonha. Em Lousada nós tivemos que fechar apenas 2 dias para fazer as alterações necessárias nos postos de trabalho, para assegurar a segurança dos nossos funcionários, mas trabalhamos sempre, nunca paramos. Num primeiro momento foi fundamental nós arranjarmos soluções para a míngua que existia de equipamentos de proteção individual, e tivemos que ser muito criteriosos. Havia propostas no sentido de que víamos logo na primeira hora distribuir máscaras pela população, mas isso era impensável quando havia uma ruptura de estoques, quando de facto era preciso dar prioridade aos bombeiros, às IPSS, mesmo aos estabelecimentos de saúde que viram aqui estes equipamentos a faltar. Tivemos algum excesso de zelo, como por exemplo por desconhecimento, como por exemplo, estou-me a lembrar da desinfecção das ruas, da recolha diferenciada dos resíduos, mas tudo fizemos na dúvida para acautelar a saúde pública dos nossos concidadãos. Ajudamos na entrega da alimentação e medicação. Passado 8 dias da pandemia começar, nós já tínhamos em vigor medidas de apoio às famílias e às empresas, e algumas delas ainda estão em vigor, ou vão estar em vigor pelo menos até dezembro deste ano. Fomos um dos primeiros concelhos do país a ter um grande centro de testagem que funcionou em larga escala e muito bem. Associámos-nos no âmbito da CIM para comprar ventiladores, porque um dos grandes receios é que efetivamente houvesse uma ruptura nos hospitais e não houvesse ventiladores para todos, e portanto a CIM, Tâmega de Sousa, todos os municípios contribuíram para a aquisição de ventiladores. Compramos computadores, placas de internet para dar apoio às escolas para o do ensino à distância. Tivemos um papel ativo na certificação das máscaras sociais, por um lado para resolver o problema da falta de máscaras e por outro lado para ajudar as empresas, sobretudo da confecção, que se viram com um problema muito complicado. Quando cá veio o Primeiro-Ministro em outubro, conseguimos, após grande insistência que já vínhamos a fazer com as autoridades de saúde, termos aqui equipas multidisciplinares de acompanhamento, porque nós já tínhamos uma linha de apoio à Covid que foi lançada logo no início da pandemia, mas tinha funções muito limitadas e as autoridades de saúde não nos permitiam mais. Estou a lembrar-me, por exemplo, dos inquéritos epidemiológicos. Um dos grandes problemas em outubro, naquela vaga, era que de facto havia muitas pessoas que estavam à espera de contacto e o sistema bloqueou. Nós propusemos ao Governo que efetivamente se criasse, aproveitasse os recursos de diversas entidades, da Câmara, de IPSS, para fazer esse trabalho. Fizemos-lo muito bem e recuperamos rapidamente esse atraso. Naturalmente que ali naquele momento tivemos novas restrições, mas tentamos sempre que houvesse um equilíbrio. Por um lado, assegurar e acautelar a saúde pública dos nossos concidadãos, mas depois também ter cuidado para não aniquilarmos as nossas atividades económicas, e eu creio que houve aqui um equilíbrio. Asseguramos transportes para testes, transportes para as vacinas, para os idosos, população mais vulnerável, e a vacinação foi um sucesso. Como aconteceu, aliás, grosso modo em todos os municípios, tiveram aqui um papel muito interventivo com a logística, com as instalações e até na disponibilização ou no custear da contratação de enfermeiros para assegurar a vacinação no período de férias, e portanto eu acho que foi um sucesso. Muitíssimo bem. Pedro Machado, do Partido Socialista, sobre a temática combate à pandemia, aliás, tema pela candidatura por si liderada, apresentado. Simão Ribeiro, da coligação Acreditar Lousada, PSD-CDS, sobre esta temática, e apelo ao seu poder de síntese, naturalmente. Muito bem, sobre esta temática dizer uma coisa bastante importante e ao mesmo tempo simples.
é que de facto é uma causa que nos deve unir a todos e que de facto durante muito tempo e na esmagadora maioria do tempo uniu-nos de facto a todos na variação da Câmara Municipal. Os vereadores do PSD estiveram ao lado e caucionaram, votaram a favor, ajudaram a propor grande parte das medidas que o ainda Presidente da Câmara aqui anunciou e muito bem, e portanto nós estivemos ao seu lado no implementar destas medidas, porque de facto foi um fator inesperado que nos apanhou a todos de surpresa e que exigia de todos nós, enquanto comunidade e sobretudo aos responsáveis políticos, uma resposta célere e rápida. Eu apenas quero referir aqui uma coisa que tem que ver com o hiato temporal, que é o seguinte: há um conjunto de 5 propostas que nós propusemos desde março e que fomos repetidamente pondo nas reuniões de Câmara desde março até outubro, e que só após a vinda do Sr. Primeiro-Ministro cá sensibilizar os autarcas da região é que algumas delas foram postas em prática. Bem sei que o meu adversário Pedro Machado discorda delas, eu volto a frisar a discordância saudável em democracia e, portanto, não vale a pena aqui entrarmos em grande discussão sobre isso. A verdade é que nós, numa altura muito inicial, portanto logo em março, desde a primeira vaga, achamos que a Câmara, em determinados momentos, foi, quer na primeira, quer na segunda vaga, demasiado reativa, apesar de ter tido sempre o nosso apoio naquilo que é o combate a essa pandemia. E houve 2 propostas, por exemplo, não vou elencar as 5, não tenho tempo, mas desde a redução em 50% da água e da recolha de resíduos sólidos urbanos, desde a distribuição inicial de equipamentos de proteção individual, não à população de forma massiva, mas a nichos que envolviam especial perigosidade, desde os bombeiros, a GNR, muitos outros stakeholders que careciam dessa proteção. Portanto, nós estivemos sempre ao lado do combate a esta pandemia, pese embora achemos que a Câmara Municipal pudesse ter sido, aqui ou ali, um pouco mais proativa e não tão reativa. Simão Ribeiro, da coligação Acreditar Lousada, sobre combate à pandemia, de seguida Mateus Laranjeira, da CDU, sobre esta mesma temática, por favor. O que eu tenho notado aqui nos outros debates é que o que se fala do combate à pandemia é do que se fez, ou propaganda sobre aquilo que se fez, ou do que se deveria ter feito. O combate à pandemia não está acabado, há muito ainda que se tem de fazer, nomeadamente na recuperação do tecido empresarial, nomeadamente ainda na distribuição de equipamentos de proteção individual, que já não é um problema tão gritante, mas continua a ser um problema para as populações que têm menos acesso. E, por exemplo, para a criação de condições para famílias mais numerosas que precisam de fazer isolamento e não têm condições nas suas próprias casas. O combate à pandemia em Lousada foi, de facto, bem conseguido, não foi um problema como poderia ter sido, como foi noutros concelhos, mas não está acabado, a pandemia ainda não acabou e ainda temos muito pela frente para fazer. Muitíssimo bem. Após Mateus Laranjeira, da CDU, escutaremos Daniela Leal, do Bloco de Esquerda. Fazer o favor. Em concordância ali com o camarada Mateus, o Bloco tem dito em vários debates que exatamente não é só pensar no que aconteceu, mas pensar no futuro. Já foi algo que o Bloco se bateu muitas vezes, sobretudo aqui, cá está, em relação às condições de habitação, que foi uma das coisas que nós já falámos noutros momentos, exatamente pela questão das famílias numerosas poderem necessitar de alternativas, por exemplo, para situações de isolamento. Depois também falámos da criação, sobretudo anteriormente, porque agora sabemos que a informação tem chegado por outros meios, mas no início de equipas locais nas freguesias que oferecessem aqui uma informação mais próxima, mais clara, que tantas vezes, sobretudo no início, foi muito dispar e causou várias confusões com os cuidados a ter. Sabemos, no entanto, que foi um momento altamente desafiante, soubemos que Lousada estava ali no epicentro da situação, por isso, de alguma forma, parabenizamos e continuaremos a fazer a intervenção que foi feita em Lousada. Contudo, achamos que isto deve fazer-nos refletir sobre determinadas questões que acho que ficaram mais prementes ainda na altura da pandemia. E aqui vou pegar num dado muito importante que a coligação Acreditar Lousada trouxe, que foi a disparidade salarial por género.
Nós sabemos que Lousada é marcada sobretudo aqui pela indústria têxtil. Temos muitas indústrias têxteis e sabemos que a maioria das pessoas trabalhadoras lá são mulheres, são do género feminino. E sabemos que esta indústria tem muito má fama, passo a expressão, aqui em Lousada, desde a forma como são tratadas estas pessoas trabalhadoras, até aos salários baixíssimos que oferem, as horas de trabalho extra que muitas vezes não são pagas e a dificuldade que estas pessoas têm em fazer valer os seus direitos. Durante a pandemia, infelizmente, percebeu-se que havia muitas irregularidades nestas empresas, nomeadamente o uso da layoff, enquanto obrigavam estas pessoas a trabalhar e a ficarem expostas naquele momento à Covid-19, quando deveriam estar na segurança das suas casas. Por isso, para que estas situações se amenizem tanto quanto possível, o Bloco de Esquerda sugere a criação, também já falamos várias vezes, do Gabinete para a Pessoa Trabalhadora, que esteja aqui numa forma de aconselhamento, de defesa destas pessoas, que seja uma retaguarda, porque nós sabemos que se para estas pessoas é difícil sobreviver com o seu salário tão baixo, mais difícil será procurar um aconselhamento que seja especializado e ao mesmo tempo pago. E mesmo quando as pessoas podem pagar este aconselhamento, nós consideramos que o poder político tem este dever de proteger as pessoas, de estar na sua retaguarda naquilo que é a fonte do seu rendimento, que é o seu trabalho. Outra questão muito importante que a pandemia nos trouxe foi a importância do conhecimento científico. Se há momento em que tivemos que aprender a valorizar aquilo que a ciência faz, foi a pandemia um desses momentos privilegiados. Por isso voltamos aqui a falar da importância de parceria com instituições de ensino superior para criar oportunidades de estágio a tantos jovens e jovens lousadenses que falamos aqui hoje, que procuram emprego, mas também procuram a primeira oportunidade de formação, mão de obra altamente especializada a necessitar deste vínculo. Obrigada. Daniel Leal, do Bloco de Esquerda, e para concluirmos esta ronda de assunto, no caso específico, combate à pandemia, então Paulo Sousa do Rio, por favor. Muito bem. Vocês, como sabem, eu sou um imigrante e a pandemia não andou só em Lousada, andou em todo o mundo. E conclusão, e quando a pandemia chegou a Lousada, foi notícia na Suíça ou no país onde eu estava, e onde muitos imigrantes ainda criticavam, mas sem direito dessa mesma crítica, porque ela planteou em todo o país e todo o mundo. E os mesmos motivos que houve aqui também existiram lá. E de que conclusão? Eu, neste momento do combate à pandemia, acho que o Executivo, sem prática, sem experiência, fizeram um bom trabalho, porque não estavam à espera, nem eles, e se fosse eu o Presidente de Câmara, era a mesma coisa. Tinha que trabalhar conforme eles trabalharam, para dar um bom viver, sem a doença, sem essa maldita doença, a todos os lousadenses, porque estamos em Lousada e falamos de lousadenses. E após meses foi passando e foi criando mais problemas com a pandemia em Lousada, mas chegámos a um ponto que se conseguiu resolver, não digo na totalidade, porque a pandemia neste momento ainda não terminou. Mas fiquei contente de ouvir novamente o nome de Lousada na capital da Suíça, Berne, em que me fez um excelente trabalho. Neste aspecto dou os meus parabéns ao Executivo, porque, como disse antes e torno a repetir, se fosse eu o Presidente, trabalhava da mesma forma, porque ninguém estava à espera deste problema. Agora, o importante é que as pessoas sigam as regras para que no futuro, peço desculpa, no futuro não venha outra vez ao passado. Só isso, mais nada. Muito bem, são as palavras de Paulo Sousa do Partido a propósito do combate à pandemia, encerrando assim esta terceira temática. Esta terceira temática encerra também esta primeira parte do debate. Voltaremos dentro de breves minutos, 2-3 minutos de intervalo, para uma segunda parte, certamente com motivos de interesse. Mantenham-se connosco, até já, obrigado. Autárquicas 2021, os debates. O RCP dá voz aos projetos dos candidatos aos municípios do Tâmega e Sossa. Dia 9, Amarante. Dia 10, Felgueiras. Dia 13, Lousada. Dia 14, Marco de Canaveses. Dia 15, Passos de Ferreira. Dia 16, Paredes, entre as 20 e as 22 horas. E dia 18, Penafiel, entre as 10 e o meio-dia. Autárquicas 2021, os debates.
Autárquicas 2021, os debates. O RCP dá voz aos projetos dos candidatos aos municípios do Tâmega e Sossa. Dia 9, Amarante. Dia 10, Felgueiras. Dia 13, Lousada. Dia 14, Marco de Canaveses. Dia 15, Passos de Ferreira. Dia 16, Paredes, entre as 20 e as 22 horas. E dia 18, Penafiel, entre as 10 e o meio-dia. Autárquicas 2021, os debates. Autárquicas 2021, os debates. O RCP dá voz aos projetos dos candidatos aos municípios do Tâmega e Sossa. Dia 9, Amarante. Dia 10, Felgueiras. Dia 13, Lousada. Dia 14, Marco de Canaveses. Dia 15, Passos de Ferreira. Dia 16, Paredes, entre as 20 e as 22 horas. E dia 18, Penafiel, entre as 10 e o meio-dia. Autárquicas 2021, os debates. Pois bem, retomamos então esta segunda parte do debate com os candidatos autárquicos do município de Lousada, aqui a partir da Biblioteca Municipal, que amavelmente cooperou connosco no sentido de permitir as condições técnicas para que tal pudesse suceder, na cedência de um espaço, de algum equipamento. Esta segunda parte do debate conta, tal como a primeira, aliás, com as candidaturas do Bloco de Esquerda, do RIR, do Partido Socialista, da coligação Acreditar Lousada e da CDU. O Partido Chega, por motivos de agenda, pediu escusa de presença, o que naturalmente respeitamos e entendemos. Como foi dito no início, nós temos diferentes temáticas a debate, as temáticas foram sugeridas pelas diferentes candidaturas e assim sendo nós vamos passar a um outro tema, um novo tema, desenvolvimento económico, que foi um tema trazido a debate ou proposto, não só, mas também pela coligação Acreditar Lousada e assim sendo pedia a Simão Ribeiro sobre esta temática se pudesse pronunciar, por favor. Bom, muito obrigado. É um tema demasiado extenso e que eu vou tentar ser conciso na medida do possível, mas de facto há coisas que não estão para além da minha capacidade. Bom, o meu orgulho em ser lousadense é muito, estou em crer, como é de resto, não é mais nem menos do que cada um dos presentes, como é evidente, não me retira, nem me pode retirar em momento algum a capacidade de discernimento e de avaliar aquilo que de positivo e muito bom Lousada tem, porque há muita coisa que Lousada tem de bom e do qual me orgulho, independentemente de quem foi protagonista desses projetos, mas também não pode retirar a capacidade de análise daquilo que são as nossas fraquezas. E a verdade é que 32 anos depois de uma gestão do mesmo partido à frente da Câmara Municipal, há indicadores que são de extrema preocupação e que me fazem, de facto, parar, pensar e projetar. Lousada, segundo dados da Pordata e segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, portanto, são dados do Estado, são oficiais, não são meus, é dos 80 concelhos mais populosos de Portugal, portanto, os concelhos têm 33 mil habitantes ou mais, aquele que, em média, menor rendimento per capita, os lousadenses, a população refere. É também, numa escala mais curta, se preferirem, no Distrito do Porto, apenas seguido de Baião, o segundo concelho mais pobre do Distrito do Porto no que diz respeito ao poder de compra e ao índice de poder de compra per capita. E, portanto, urge realmente parar, pensar e projetar, aproveitar a centralidade geográfica de Lousada e, nomeadamente, aquilo que são os seus recursos endógenos, nomeadamente aquilo que é a proximidade estratégica que Lousada tem à Academia e à Academia da Excelência, como a Universidade do Porto, a Universidade do Minho, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e com ela juntar sinergias para contemplar uma estratégia que julgo que é necessário mais do que um mandato para poder pôr em prática, e não estou aqui a dizer, caso vença as eleições, que as vencerei sempre, porque com humildade democrática, isso cabe aos lousadenses decidir e na mão deles está, mas que julgo que neste capítulo o meu principal adversário, Pedro Machado, não tem já o tempo necessário para poder implementar uma estratégia a longo prazo. Teve 16 anos no Executivo Municipal, desde os quais como Presidente, e julgo que teve o seu tempo e teve também os seus resultados mais direto ou indiretamente ligados a eles. Portanto, eu julgo que é necessário implementar em Lousada, para começar, um primeiro eixo, que é um eixo de marketing territorial alicerçado naquilo que são os nossos produtos endógenos. Desde logo o desporto automóvel, desde logo as confrarias gastronómicas, desde logo puxando pelas rotas de Vinho Verde e, portanto, catapultar aquilo que é a marca e a visibilidade de Lousada por este país fora.
que alguma experiência que eu tive política, na curta passagem política tive de 8 anos pela política profissional, que me permitiu conhecer muitos bons exemplos no país e permitiu conhecer o país, demonstrou-me sempre que a qualquer lado que eu ia me perguntavam: o senhor de onde é que é? E eu respondia: eu sou de Lousada com muito orgulho. Mas fica onde? E portanto eu cansei-me de ter que explicar que Lousada ficava ao lado de Passos de Ferreira, de Penafiel, de Felgueiras, e não digo isto com especial gosto, repare, nem para atacar Lousada, mas pelo contrário, digo com tristeza. Um segundo eixo, naturalmente, de celeridade processual no que diz respeito, desde logo, aos processos no pluro do urbanismo, que aliás o Presidente da Câmara, em exercício, concentra na sua pessoa há 16 anos, que é um fator importante para o desenvolvimento económico e para a captação de valor acrescentado para o nosso território. Um outro vetor que tem que ver com a captação de tecido empresarial de base tecnológica, de valor acrescentado, que pague melhores salários e incorporação de polos de investigação e desenvolvimento acoplados a essa mesma indústria. Um outro vetor que tem que ver com fazermos um estudo bastante objetivo sobre o tecido empresarial que temos, ajudando a modernizar-se, ajudando a internacionalizar-se e, em contrapartida, exigir-lhe, naturalmente, que pague melhores salários aos lousadenses e que lhes dê as melhores condições de vida e melhores condições de trabalho. E também uma coisa fundamental, que é e termino com isto: o planeamento, naturalmente, com a comunidade intermunicipal do Tâmega e Sousa, porque a partir de 2013 deixou de estar na competência do IMT, passou para a competência dos municípios, que delegaram, à exceção, julgo, de Amarante, essa competência na comunidade intermunicipal, mas a criação de uma verdadeira rede de transportes que seja uma artéria comunicante dentro do concelho e que se coadune desde logo com as necessidades de horários laborais dos lousadenses, com as necessidades de horários sociais e das famílias e com as necessidades sociais dos lousadenses. Portanto, criando uma interface intermodal de grande escala, de preferência em Quide Rei, próximo da nova zona industrial ou de acolhimento empresarial, que tardiamente ali vai ser criada, porque há 30 anos que a defendemos. Muitíssimo bem. Simão Ribeiro, da coligação Acreditar Lousada, a propósito da temática que por si próprio trouxe, desenvolvimento económico. Escutaremos de seguida Mateus Laranjeira, da CDU. Fazia o favor. Obrigado. Portanto, o desenvolvimento económico, tal como outro tema que já se falou aqui, que é a juventude, é um tema muito aberto, do qual poderíamos falar aqui muito, e espero que falemos. Penso que o principal problema aqui será a captação de investimento e a criação de empregos. Lousada tem muito por onde crescer neste aspecto. Existem muitas zonas que poderão vir a ser zonas industriais, por exemplo, onde se poderão criar mais empresas, mais indústria, para que se possam criar empregos. O desemprego em Lousada é um problema não muito grave, mas é um problema tal como em todo o país. Estes empregos, o que importa depois é ver em que condições são. Se são empregos precários ou não, se são empregos com uma boa remuneração ou não, que horários é que têm estes empregos, porque lá está, ter empregos com más condições depois só vai aprofundar outro tipo de problemas, como a saúde mental que já se falou aqui, como a falta de condições gerais para a população. Para que se possa captar estas empresas, e nisto estou de acordo com o meu oponente Simão Ribeiro, é preciso criar uma rede com mais mobilidade em Lousada. Lousada é certo que é atravessada por 3 autoestradas, mas temos de ver que eu meto-me na autoestrada em Lousada e pago 5 euros em portagens para ir para Braga, pago quase 4 euros em portagens para ir para o Porto, para Vila Real não vou muito, mas as portagens são um problema aqui, tanto para as pessoas como para as empresas, que estão a puxar demasiado para trás o que poderia ser o desenvolvimento que Lousada pode ter. Também quanto, por exemplo, ao turismo. Lousada tem um potencial
por explorar praticamente quanto ao turismo. É certo que existem algumas coisas, existe a Rota do Românico, a Rota dos Vinhos Verdes, a gastronomia não é muito conhecida fora de Lousada, mas também é uma parte importante daquilo que poderia ser explorado. Naturalmente, o que se está aqui a propor não é transformar Lousada, por exemplo, numa cidade feita para os turistas, como está, por exemplo, Lisboa, ou como está quase o Porto, mas é um potencial pouco explorado, de onde pode sair muitas oportunidades de criação de empregos, de captação dos jovens e de desenvolvimento económico no geral para o concelho. Muitíssimo bem, as palavras de Mateus Laranjeira, da CDU, a propósito da temática de desenvolvimento económico. Escutaremos de seguida a Daniela Leal, do Bloco de Esquerda, a fazer o favor. Então, o Bloco quer voltar aqui àquela questão exatamente de que falámos aqui em captação de investimento, mas nós não podemos estar preocupados e preocupadas com investimento se não garantimos que quem cá trabalha é tratado com dignidade. Por isso, voltamos a referir o nosso projeto de gabinete de apoio à classe trabalhadora, que há pouco não pude explanar devido ao tempo limitado que todas e todos temos, e que queremos que seja aqui uma retaguarda à população. Citando aqui o nosso camarada Zeca Afonso, o que faz falta de facto é dar poder à malta, e dar poder à malta é fazer as pessoas perceberem quais são os seus direitos, e elas não o podem saber se não tiverem esta retaguarda da Câmara Municipal. Para além disso, o Bloco tem aqui o projeto de criar uma incubadora de inovação e coesão social, que dê aqui também um apoio especializado para que o empreendedorismo nasça também das pessoas lousadenses. É o recurso endógeno mais importante que Lousada tem, é as suas pessoas. E estas pessoas também têm que sentir que podem ser capazes de investir dentro do seu concelho e que têm as oportunidades que são necessárias para isso. O Bloco também bater-se-á sempre para que a carga fiscal se mantenha no valor mais baixo possível, para garantir que a população tenha uma vida mais harmoniosa, mais desafogada e digna, sobretudo digna. Uma questão aqui também que foi falada de forma importante é os tempos no Executivo Municipal. O Bloco queria deixar uma nota. Os partidos não existem numa descontinuidade paradigmática, existem num espectro político. E por isso mesmo é importante sempre a pluralidade democrática, e que Lousada tem assistido nos últimos anos a uma bicefalia e não uma pluralidade, peço desculpa. E o Bloco gostava muito de fazer parte desta pluralidade democrática, porque considera que são estas medidas que farão a diferença naquilo que é a população trabalhadora em Lousada. Obrigada. Muitíssimo bem. Após Daniela Leal, do Bloco de Esquerda, Paulo Sousa, do RIS, sobre desenvolvimento económico, por favor. Bom, como eu tenho já vi os últimos debates aqui a ser debatido a parte industrial de Caís Rei, e eu espero que a partir deste ano, a partir do final destas eleições, esse assunto fique resolvido de uma vez por todas, tanto em Cair como no Concelho de Lousada. Porquê? Porque, repare, eu na altura era solteiro e há 8 anos, andei 8 anos na campanha do Partido Socialista com o Dr. Jorge Magalhães, era um dos responsáveis dos cartazes. E nesses 4 anos o lema era criar o Parque Industrial de Cair. Conclusão, tudo bem, o pessoal aderiu à boa ideia, que é ótimo para uma riqueza para Lousada. E passaram uns 4 anos, novamente veio nova campanha para a presidência da Câmara e de novo o mesmo tema, são 8 anos. Conclusão, hoje é dia 13. Amanhã é dia 14. Amanhã eu faço 24 anos de casado. Eu deixei a política quando era solteiro. Passou os 24 anos, vai fazer amanhã 24 anos em ano de eleições. E ainda se fala na zona industrial de Cair, era 24, com 8 faz 32 anos. Eu acho que é tempo suficiente para a zona industrial estar pronta para servir os empresários de Lousada, e não só os que querem vir a nível internacional e a nível nacional para Lousada. Porque Lousada, a gente sabe que Lousada precisa de muitos empresários, porque Lousada não pode viver só com os empresários que estão aqui locais, porque se viver com os empresários locais, Lousada nunca passa daquele ponto. Deveremos ser mais cautelosos e mais verdadeiros
para acabar de uma vez por todas essa história da zona industrial. Além da zona industrial de cair, se deveria fazer outras mais, porque temos a parte de Lestosa, também que poderia ser montada ali uma zona industrial, já que eles também são queixosos do lixo, ao menos tinham este prémio para progredir mais a sua freguesia. E além de criar os parques industriais, eu dava uma ideia, que é a minha ideia, no próprio parque industrial, criar um pavilhão com auxílio às empresas, um pavilhão com um quartel dos bombeiros para dar o auxílio àquelas empresas que estão ali, mas automaticamente falar com os empresários para que possam dar uma ajuda para pagarem as custas, porque, por vezes, um parque industrial que não tenha os bombeiros lá fixados, a nível de ambulância ou com um carro de boca de incêndio, arde tudo, desaparece toda a indústria derivada ao quartel dos bombeiros, estar muito distante do parque industrial. Também queria dizer que se deveria de fazer no futuro um gabinete para que os jovens, não é para os alcoólicos, para que os jovens também começam a beber, a provarem a nossa riqueza do nosso vinho. Porquê? Porque não adianta estar a alimentar para que o vinicultor faça um vinho de qualidade. Se hoje só a minha geração e outro um pouco mais abaixo, um ou dois jovens, 5 ou 6% da juventude, bebe o vinho, porque a gente bebe, sabe saborear. E para que eles não vão para o fim do desemprego, para que as vinhas desapareçam, é necessário que haja as pessoas que o bebam. É só, pois bem, Paulo Sousa do Rio, a propósito do movimento económico, e para fechar esta temática, Pedro Machado, do Partido Socialista, fazia o favor. Muito bem. Em primeiro lugar, dar nota do grande dinamismo empresarial que Lousada tem. De 2009 a 2019, Lousada cresceu em número de empresas 20%. É de facto uma das maiores taxas a nível nacional. No primeiro semestre de 2021, tivemos um saldo positivo entre as empresas que foram criadas e as que fecharam portas, de 66 novas empresas, o que é um crescimento de 34% face ao período homólogo de 2020. Ou seja, isto é uma média de 3 novas empresas por semana. Temos também uma das maiores médias nacionais de número de empresas por quilómetro quadrado. Em 2019 tivemos o 47,9 empresas por quilómetro quadrado e temos um desemprego baixo, com uma taxa de 5,1, inferior à média nacional e muito mais à média aqui da nossa região onde estamos. Eu diria que é abusivo e pouco sério dizer que temos 40% da população a trabalhar fora do concelho, os tais 14 mil pessoas, porque isso não tem qualquer suporte nos dados estatísticos e, por outro lado, também não é sério porque exclui, por exemplo, a administração pública e temos também aqui, como é óbvio, no concelho, muitos profissionais dessa área. Depois dá nota que, relativamente àqueles que se deslocam para fora do concelho para trabalhar e, sobretudo, aqueles que vão para a área metropolitana do Porto, tiveram neste mandato uma grande redução daquilo que eram as suas despesas com o transporte. Nós, ao nível da CIM, lançamos o programa em parceria com o Estado, o PARTE, que de facto criou reduções substanciais nos custos de transporte, quer na ferrovia, quer na rodovia, com uma redução da ordem dos 50% na ferrovia e de 2/3 na rodovia. Portanto, houve aqui de facto uma atenção muito especial por parte do Estado e por parte de todos os municípios da CIM de Tâmega e Sousa. Dizer que o nosso tecido empresarial está cada vez mais diversificado, depende cada vez mais dos setores tradicionais. Temos cada vez mais empresas que recrutam mão de obra qualificada e mais bem remunerada. Aliás, ainda um dia destes vou visitar uma empresa de um grupo francês que se instalou aqui na área empresarial de Boim e Pias.
É verdade que o ganho médio mensal dos trabalhadores em Lousada é inferior à média nacional, mas também para termos aqui uma abordagem real e séria, devemos dizer que, pelo menos desde que eu sou Presidente, e para trás era um pouco assim também, nós temos vindo a recuperar, ou seja, a taxa de crescimento desse ganho médio em Lousada tem sido sempre muito superior àquilo que é o crescimento da média nacional, o que significa que, dentro em breve, daqui a alguns anos, vamos superar a média nacional. Naturalmente que temos uma dependência ainda muito grande de setores tradicionais, como é o caso da confecção, que depois nos dá os tais indicadores da diferença de género ao nível das remunerações, que não é fácil resolver, porque ainda impera o salário mínimo, mas também é um grande desafio que esse setor vai ter no futuro, porque há uma dificuldade cada vez maior de garantir mão de obra para essa área, e por isso é que um dos nossos projetos é termos aqui um polo de tecnologia para essa área, para que se possa adaptar aos novos desafios. Relativamente à área de acolhimento de Caí de Rei, dar nota de que, de facto, já parecia uma novela, porque, efetivamente, é verdade, o que Paulo Sousa aqui disse, é um projeto já com muitos anos, mas que, infelizmente, nunca se conseguiu por diversas razões. Desde logo, porque a propriedade estava muito parcelada. Nós, antes de eu ser sequer vereador, a Câmara já tinha feito alguns contratos de promessa com alguns proprietários e depois teve que abandonar porque não conseguiu chegar a acordo com a maioria dos proprietários. E, entretanto, agora conseguiu-se esse acordo. Eu lembro-me que era eu vereador e o anterior Presidente da Junta de Caíde deu-me nota de que não havia problema nenhum, que não faltavam pessoas a querer vender por 10 euros o metro quadrado, e eu de imediato mandei uma carta a dizer: Sr. Presidente, indique lá quem é que está disponível para vender os terrenos por 10 euros que a Câmara compra já. A resposta que eu recebi é para a Câmara fazer uma proposta nos termos do Código das Expropriações. E, portanto, a verdade é esta. Um município que se aventura a fazer uma área de acolhimento empresarial recorrendo à expropriação não está a fazer uma boa gestão dos dinheiros públicos. Aliás, o desejável é que as áreas de acolhimento empresarial sejam de iniciativa privada, como aliás nós temos bons exemplos no Conselho, mas naturalmente quando essa iniciativa privada não dá a resposta, deve ser a entidade pública a fazê-lo. É o que estamos a fazer, porque agora conseguimos o acordo com os proprietários e, por outro lado, porque agora, e só agora, é que nós tivemos neste quadro comunitário a abertura para o efeito, não foi só em Lousada, foi em todo o quadro comunitário, em toda a região norte. Não houve até à data nenhum projeto apoiado, só foi possível agora. Depois, dar nota de que já aqui referi a questão da Academia de Formação, que é fundamental para os empregos qualificados, e permita-me só aqui uma última referência ao Centro de Formação Profissional, cuja dimensão, enfim, tudo bem, podem ter outras opiniões, mas é muito bom que o seu âmbito de atuação seja lato e que venham pessoas de fora do Conselho também fazer a sua formação aqui em Lousada, porque isso cria dinamismo, mas sobretudo a nossa preocupação é dar resposta às necessidades do Conselho, com empregos qualificados, com áreas, com cursos de nível 5 em áreas muito importantes para o nosso futuro, como por exemplo para a robótica, tecnologia mecânica, tecnologia mecatrónica, automação industrial, eletrónica, e também os cursos de nível 4. Nós sabemos que as empresas lutam desesperadamente por conseguir técnicos qualificados em algumas áreas que são cada vez mais bem remuneradas e que infelizmente há ainda algum estigma por parte sobretudo dos mais jovens, e se calhar temos que fazer aqui algum marketing das profissões, porque efetivamente há aqui algumas saídas profissionais muito interessantes, cada vez mais bem remuneradas. Muitíssimo bem. Pedro Machado, Partido Socialista, a encerrar a temática de desenvolvimento económico. Passaremos para um novo tema, mobilidade de transportes. É uma proposta trazida a debate pela CDU, seguida por outras, para dizer a verdade. Assim sendo, Mateus Laranjeira, por favor, o que lhe apraz dizer sobre mobilidade e transportes. Muito obrigado. Lousada tem uma deficiência enorme no ponto dos transportes. Pode ser criada em Lousada uma rede de autocarros, de transportes públicos, durante mais horas, porque o que há de facto é só durante o dia e é só em determinadas horas. Uma outra grande necessidade é a construção de uma nova linha ferroviária que liga Valongo a Felgueiras, que penso que já está projetada e já foi aprovada pela CIM, salvo erro. Se eu estiver errado, alguém me há de corrigir. Esta linha traria
um imenso desenvolvimento, tanto em termos de transporte de cargas para a captação de empresas, como em termos de transporte de pessoas. É importante também que a rede de autocarros que eu falei seja articulada com os horários dos comboios, isso também foi dito no debate anterior, penso eu. E para além disto, em termos de mobilidade rodoviária para veículos individuais, o que existe em Lousada é bons acessos externos, em termos de autoestradas, até em termos de estradas nacionais, fora o problema que eu já falei das portagens, que são imensamente caras. Mas dentro do concelho, entre as freguesias, existem estradas em estados péssimos, com buracos, agora também com muitas obras, mas isso é mais por causa da campanha. E é um problema a resolver, é mesmo uma necessidade muito gritante, e de onde pode sair muito desenvolvimento e muito desenvolvimento. Não está a vir agora a palavra. Obrigado. Pois bem, Mateus Laranjeira da CDU sobre mobilidade de transportes. Eu convidava a Daniela Leal do Bloco de Esquerda a pronunciar sobre esta mesma temática, por favor. Então, em relação à mobilidade e transportes, o Bloco de facto acha que há aqui dificuldades estruturais, que já as foi apontando, mas mais do que dificuldades estruturais é importante dizer soluções para as mesmas. Então, em relação a isto, de facto é importante que haja aqui uma rede mais inclusiva, sobretudo em termos de autocarros, que liguem às ferrovias, nomeadamente ao Piadeiro de Meinedo e à estação de Caíde. Contudo, se nós apostarmos neste processo, que nós sabemos que, neste projeto, nós sabemos que é ambicioso, mas também sabemos que é muito necessário, é importante que se tenha em consideração várias coisas. Uma delas é as paragens que necessitem, as paragens de autocarro, obviamente, que necessitem de requalificação e provavelmente de aumento, porque se de facto se aumentarmos aqui a passagem de autocarros, vamos ter mais pessoas a usar o serviço, esperamos nós, e assim sendo poderá ser preciso albergar mais pessoas e nem todas as paragens têm essas condições. Para além disso, uma questão que nós já fomos batendo, que é a questão da iluminação pública, que nós sabemos que, sobretudo em relação às questões de assédio e de assédio que acontece sobretudo sobre mulheres, e este déficit informacional de género muitas vezes não permite que as políticas públicas pensem sobre isto, é necessário que a iluminação pública cubra um horário mais alargado se tivermos os autocarros, por exemplo, a ligar aos comboios que passam às 6 e pouco da manhã. Para além disso, uma questão muito importante para o Bloco é o transporte a pedido. Nós sabemos que a Câmara Municipal já tem um formulário de transporte para pessoas com deficiência e incapacidade, mas conhecendo as dificuldades estruturais, por exemplo, de muitas das pessoas idosas em mover-se dentro do nosso concelho, consideramos que deve haver uma forma mais fácil de requisição de transporte, por exemplo, uma linha telefónica que permita agendar previamente para que estas pessoas tenham aqui um apoio camarário gratuito para se poder deslocar para os serviços que para si são essenciais e estruturais. Uma questão que se falou aqui muito importante, a questão das estradas, não é? E da requalificação das vias públicas. O Bloco insiste numa questão fulcral, que é a transparência política. E a transparência política tem que ver também com termos poucas surpresas a este nível, porque é muito difícil para alguém reorganizar a sua vida se percebe que de um momento para o outro começam obras nas suas estradas. Aquilo que o Bloco defende é que todas as pessoas moradoras de determinada zona devem ser avisadas com dias de antecedência das obras que vão acontecer naquele local. E mais do que isso, do motivo da obra, porque é muito importante que toda a gente saiba o que se passa na sua via pública, porque é que aquela obra está a ser realizada. E outra coisa tão mais importante é avisar a data prevista de término. Claro que nós dizemos prevista, sabemos que há sempre, obviamente, a possibilidade de acontecer algum inconveniente, mas haver aqui uma previsão é sempre importante para as pessoas se organizarem e, mais uma vez, serem participativas em relação ao que se passa no seu concelho. Como é que este aviso pode ser feito? Muito bem, pode ser feito por um aviso na caixa postal, mas o Bloco tem também um projeto mais ambicioso. Aqui numa criação de base de dados digital, se há aqui a lição que a pandemia também nos trouxe foi a importância do mundo digital, e esta base de dados pode comportar
obviamente, ao abrigo do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, os contactos telefónicos e de e-mail das pessoas moradoras e cada uma escolherá a via pela qual prefere ser contactada e será a partir dessa via que deve ser avisada. Para terminar, a questão das ciclovias, que também já falámos noutros debates, parabenizando a iniciativa de começarmos com a rede partilhada de bicicletas, mas obviamente relembrando que é preciso garantir as condições seguras para a sua utilização. Obrigada. Muitíssimo bem. Daniel Leal, do Bloco de Esquerda, sobre mobilidade e transportes, convidava Paulo Sousa do Rio a pronunciar sobre esta mesma temática, por favor. Muito bem. Como eu tenho ouvido falar que está em projeto uma ferrovia de outra parte de Lousada até Lousada, isso poderá ser um sonho, para mim também era um orgulho que se realizasse, mas eu propunha também, enquanto não se realizar, criar uma rede de autocarros. Lousada não tem, mas não os tem, porque, aliás, para ter os autocarros eles têm que ter menos de 16 anos, senão não podem andar na estrada porque são muito poluentes, com menos de 16 anos, que é a lei que existe no nosso país. E conclusão, e para eles poderem andar, como diz ali o Matheus Laranjeira, as estradas dos buracos, a estrada por vezes não tem os buracos, o mal é fazer um buraco numa estrada de Alcatrão e meter uns paralelos, que é mais fácil. Isso é perigoso a nível para todos, para os autocarros e para todo o automobilismo. Agora, o que eu sugeria era aproveitar que temos uma variedade de campos que não estão habitados. Penso que já fiz uma linha a uma curva ou outra que não impede. Criar uma linha férrea pequena de Caíz a Lousada, entre a Veleda, e criar uma estação na Veleda. Dá para sair da via uns autocarros ao encontro dessa estação e trazer o povo aqui a Lousada, o lousadense a Lousada. Já que estamos a fazer uma central de caminhonagem em Lousada, esta parte de leste, não? Leste, esta parte de trás, penso que é leste, que é onde se está a pensar criar a linha ferrovia nova de Porto a Lousada, Felgueiras. Conclusão, já não vai precisar da linha férrea pequena que vem de Caíz. Já os autocarros já podiam fazer estas freguesias no Bugil, Vestosa, Souzela, com 2 horários de manhã e 2 horários à tarde, para poder transportar as pessoas que não têm grandes hipóteses de qualidade de vida para vir a Lousada tratarem dos seus haveres, porque Lousada, a Caixa Geral está em Lousada, o hospital está em Lousada. Não adianta criar muitos postos médicos fora do concelho, quando não vai existir depois enfermeiros nem doutores para lá estarem, porque não vão ganhar o suficiente para lá estarem, que vai ser uma obra, no meu entender, para estar às moscas. Faz-se a inauguração, mas depois é passar às moscas, é dinheiro mal gasto. Era mais bem gasto trazê-los para cá e com os doutores e os enfermeiros poderem fazer o que vai faltar lá nesses postos médicos. Mas pronto, a política é assim mesmo. E quanto ao resto, vamos por aí fora e esperemos que tudo que foi aqui debatido que seja a realidade. Muitíssimo bem. Paulo Sousa do Rio, sobre mobilidade e transportes. Escutaremos então Pedro Machado, do Partido Socialista, de seguida, apelando-lhe, por favor, algum poder de síntese. Uma das prioridades do próximo mandato será a requalificação viária. Nós andamos anos a fio a intervir nas estradas com a rede de água, com a rede de saneamento, que agora está em conclusão com um concurso que está em fase de adjudicação e, portanto, agora a prioridade será requalificar os pisos e continuar a apostar nos passeios e nos circuitos cicláveis. Dar nota de que, para nós, a linha ferroviária do Val de Sousa não é um sonho, ou melhor, é um sonho, mas é um sonho perfeitamente possível de alcançar. Temos, por parte do Governo, essa abertura e, portanto, eu acredito que no horizonte temporal de uma década possa mesmo vir a ser uma realidade e é muito importante para a coesão territorial aqui desta região tão importante como é o Val de Sousa.
Depois, já referi aqui outro programa que foi lançado pela CIMI, que é importantíssimo, que tem que ver com a redução tarifária, mas há um outro que ainda não foi explorado como pode vir a ser, que é um programa de apoio à densificação e reforço da oferta do transporte público. E, portanto, a ideia é mesmo essa de criar novos circuitos, mas há aqui um problema, é que nós temos que ter um estudo de procura muito fidedigno, porque esta área dos transportes consomem muitos recursos públicos e nós não podemos nos dar ao luxo de ter autocarros com 2 ou 3 passageiros no seu interior, e é o que acontece em alguns circuitos, sobretudo em alguns horários. E, portanto, naqueles horários que são coincidentes com o transporte escolar, há sempre procura, no resto nem sempre isso acontece. E por isso é que também temos que ter aqui outro tipo de respostas, como é o caso de um projeto piloto que neste momento a CIMI já lançou em Baião, em Rezende e Sinfãs, que é o projeto Transporte a Pedido Liga, que será uma boa solução para algumas necessidades de pessoas que não têm transporte próprio e que podem aceder a esse serviço ligando para uma linha telefónica. Dar nota de que outra medida que propomos para o próximo ano é que o transporte escolar seja assumido pelo município não a partir dos 3 km como tem sido, mas a partir dos 2 km de distância da sua residência ao estabelecimento escolar. Nós somos dos poucos municípios que têm autocarros próprios no transporte escolar, porque fizemos-lo em tempos, porque efetivamente as carreiras públicas não tinham a segurança necessária para os nossos alunos. Dar nota também de que outra novidade é criarmos aqui uma linha de apoio às juntas de freguesia para a aquisição de viaturas, porque eles fazem um transporte, prestam um serviço muito importante no pré-primário e no primeiro ciclo e, portanto, estamos aqui disponíveis para dar uma ajuda a esse nível e, portanto, dar nota de que, para concluir, que esta matéria é, de facto, muito importante, mas também muito difícil. Só para terem noção, nós na pandemia houve a supressão de muitas das carreiras públicas, porque as empresas transportadoras não tinham qualquer rentabilidade nas mesmas e a CIMI achou que era importante ter serviços mínimos e só para assegurar esses serviços mínimos tivemos que dispor de €500 mil em poucos meses, na altura das férias escolares. E, portanto, é um tema importante, sim senhor, mas tem que ser muito bem ponderado e, sobretudo, termos aqui respostas adequadas às necessidades, gerindo bem os recursos públicos. Muitíssimo bem. Pedro Machado, do Partido Socialista, sobre mobilidade e transportes. De seguida teremos Simão Ribeiro, a encerrar, aliás, esta temática da coligação Acreditar Lousada, a quem de igual modo peço o favor de utilizar o seu poder de síntese. Eu ia-lhe pedir um minuto extra, precisamente para falar do tema anterior, só para repor aqui um dado, mas no fim, eu foco-me primeiro neste tema. Bom, eu ouvi aqui dizer o ainda Presidente da Câmara que há uma redução tarifária, que aliás é uma articulação que está feita com os espaços do andante também, para com os transportes aqui na Comunidade Intermunicipal de Valsousa. Bom, de nada adianta uma redução tarifária de uma oferta que é quase inexistente e que as pessoas de facto carecem de uma rede de transportes públicos. Eu tive este fim de semana no Vigilo, por exemplo, e houve pessoas que, a maioria, a esmagadora maioria das pessoas que me abordaram, diziam, por exemplo, se tiver que ir para o centro de saúde, tenho que ir para Lustosa, tenho que pedir a um filho meu que falta ao trabalho para me levar porque eu não tenho carta, não tenho condições económicas e, portanto, é uma debilidade gravíssima dentro do nosso concelho. Tanto mais que há mais de 30 anos que nós defendemos a criação e voltamos a introduzir no nosso programa eleitoral a criação de um centro de saúde na zona do Mesio, precisamente para suprir esta ausência de rede de transportes comunicante. Mas separar isto em dois vetores, um vetor que tem que ver com a mobilidade e outro vetor que tem que ver diretamente com os transportes. Sobre mobilidade, há aqui uma coisa que é preciso dizer e que eu já disse há pouco e que nunca é demais repetir, que são as disparidades que existem entre a qualidade da rede viária, entre o centro da Vila de Lousada e aquilo que são as freguesias, nomeadamente algumas zonas de mais difícil acesso para as populações, em que muitas vezes, e posso referir novamente no Vigilo, posso referir outras freguesias, existem, por exemplo, problemas gravíssimos na drenagem de águas pluviais. Quando chove é um problema gravíssimo. Mas sobre os transportes, bom, sobre mobilidade ainda, existe outra preocupação premente que temos, que tem que ver com a dignificação dos serviços públicos e com as acessibilidades de pessoas de mobilidade reduzida.
Nós temos neste momento em Lousada, eu bem sei que não é uma responsabilidade diretamente do município, mas devia ser um empenho permanente do município junto do governo para que isto fosse resolvido. Nós temos a conservatória num segundo andar, temos as finanças num segundo ou num terceiro andar, temos a segurança social também num local de difícil acesso e, portanto, é hoje embaraçoso para Lousada que isto aconteça. Portanto, há que dignificar os serviços públicos e há muito que defendemos e não compreendemos como é que Lousada perdeu 2 lojas de Espaço Cidadão, uma para Felgueiras, outra para Castelo de Paiva, e quando é evidentemente central na comunidade intermunicipal de Valsousa não o conseguiu, e eu terminarei. E, portanto, isto sobre mobilidade, sobre transportes. Eu defendo a criação do interface intermodal exatamente junto à zona industrial, ao polo de acolhimento industrial de Caí de Rei e à ferrovia que está em Caí de Rei, precisamente para coordenar todas essas exigências laborais, empresariais, com as exigências sociais e que seja uma artéria comunicante com todo o Concelho, repensando e redefinindo aquilo que são as paragens, os horários de autocarros. Evidentemente que não discordo aqui do ainda Presidente da Câmara, quando isto tem que ser feito de forma equitativa, bem pensada e bem calculada. Sobre a linha de Valsousa, bom, é um sonho ambicioso, é um projeto ambicioso, se vier é bem-vindo porque trará naturalmente uma mais-valia para o nosso Concelho e contará naturalmente com todo o meu apoio. Espero que de facto seja concretizável e espero poder contribuir para isso, mas acho que enquanto esse projeto não é, e eu terminarei, pode-me depois penalizar se calhar no tema mais à frente, em termos de tempo para gerar equidade, enquanto isto não é possível, acho que urge criar esta interface intermodal na zona precisamente de Caí de Rei. Sobre o projeto Liga-te que ainda o Presidente da Câmara aqui referiu. É um projeto pioneiro, é um projeto que está lançado em 2 outros concelhos da Cimo do Tâmega e Sousa e que eu tenho pena que não seja lançado de forma pioneira em Lousada. Portanto, é um projeto no qual a população pode, com uma antecedência máxima de 72 horas, ligar para os taxistas locais e em que tem um custo controlado e em que os serviços públicos, portanto, comparticipam o restante montante do valor. E, portanto, aqui, dada a carência, a premência e a urgência desta necessidade, julgo que seria, Lousada devia ter-se batido por ser pioneira exatamente neste projeto. E peço desculpa mais uma vez por me ter excedido. Ora, encerramos a temática mobilidade e transportes. Trataremos um novo assunto, trabalho, empreendedorismo e direitos, trazido por proposta do Bloco de Esquerda, e assim sendo, escutarei a Daniela Leal precisamente sobre esta temática que apresentou. Bem, o Bloco aqui ao longo deste debate já foi falando aqui em alguns dos pontos que tem para trazer exatamente neste tema maior. Começamos por fomentar a literacia nos assuntos laborais, não podemos olhar para as práticas só como remediativas e aqui nós já mostramos o Gabinete de Apoio à Pessoa Trabalhadora, nós também queremos que haja aqui prevenção, por isso é importante fomentar a literacia nestes assuntos laborais, criando sessões de esclarecimento por equipas especializadas, sessões estas gratuitas, abertas a toda a comunidade, que devem também ter aqui transmissão online, cá está mais uma das lições da pandemia, que nós podemos chegar a mais sítios com os mesmos recursos. Depois, novamente, a questão do Gabinete de Apoio à Pessoa Trabalhadora, não quero estar aqui a repetir-me muito mais, mas sempre nesta linha de que o aconselhamento, o esclarecimento é importante, que é a única forma de proteger os direitos das pessoas, sobretudo as pessoas que nós já vimos aqui por diversas razões, que estão em situação de vulnerabilidade no trabalho no nosso Concelho. As incubadoras de inovação, a incubadora de inovação social e coesão social também já aqui discutida, e aqui um acréscimo que ainda não tínhamos feito neste debate em específico, são 4 projetos que o Bloco considera que deviam existir dentro do Gabinete de Inserção Profissional. Porquê? Porque acreditar que os desafios na procura de emprego, ou na mudança de carreira, ou na orientação vocacional são iguais quando temos determinado nível de escolaridade ou determinada idade é totalmente ilusório. Mediante a formação que temos, mediante a fase da vida em que estamos, a fase desenvolvimental, temos desafios específicos que devem ser atendidos por parte das equipas técnicas também de forma específica. Por isso, o Bloco defende que se faça aqui a criação de 4 projetos, projeto de emprego pós-secundário, para pessoas que terminam o 12º ano e querem procurar emprego, projeto de emprego pós-universitário, quando se termina um grau académico como licenciaturas, mestrados ou doutoramentos, projeto de emprego jovem, aqui para jovens que muitas vezes querem fazer uma progressão na carreira ou uma mudança de carreira, e o projeto de emprego avançado, porque nós infelizmente sabemos que continua a haver um peso muito idadista nos anúncios de emprego. E este peso idadista é o quê? É pedir muitas vezes pessoas até aos 35 anos de idade, de alguma forma desqualificando toda
toda a experiência que outras pessoas vão acumulando ao longo da sua vida. E por isso, o projeto de emprego avançado também daria uma resposta a este nível. Porquê é que estes projetos são importantes? Porque nós sabemos que as técnicas, e ainda bem, cada vez mais refinadas de recrutamento e de seleção, a oferta cada vez maior em termos de formação, carece aqui de um apoio especializado, carece aqui, por exemplo, do apoio na orientação vocacional, que não tem que existir só quando fazemos a transição, por exemplo, do ensino básico para o ensino secundário. A orientação vocacional é importante ao longo de todo o percurso desenvolvimental. Por isso, estes projetos seriam exatamente para formação, aconselhamento e capacitação para a procura ativa de emprego. Obrigada. Muito bem, Daniel Leal, do Bloco de Esquerda, sobre a temática Trabalho, Empreendedorismo e Direitos, Paulo Sousa do Rio. Nós estamos no último tema a tratar a debate, antes do minuto final, e, portanto, não teremos condições de ir além do tempo que inicialmente acordámos por tema. Portanto, recordo isto, por favor. Estamos no último tema a debate e, assim sendo, apelo para que todos possam sobre ele tratar, que temos que gerir, de facto, os minutos que inicialmente decidimos por cada tema, certo? Vamos chegar ao tema do ambiente. Não teremos a oportunidade desse e de outros que naturalmente poderiam ser tratados. Se desejar meter aí um bocadinho, façam essa gestão. Seja à vontade, força. Eu achava isso muito importante, derivado a não existir nada daquilo que eu tinha aqui para propor. Meterem um pouco, estaremos na última oportunidade de falarmos todos antes do minuto final. Porque neste tema da Daniela, estou de acordo, e a conclusão, dar a oportunidade assim, a ajudar os jovens para criar as novas empresas, não é só eles criarem as novas empresas e não saberem como lidar com elas, que é muito importante haver um gabinete, uma ajuda do executivo ou que apoia o executivo, numa formação em como o que eles deveriam de fazer para criar uma empresa, para que não é só criar uma empresa e amanhã fechar, e depois estão 2, 3, 4, 6, 10 empregados, funcionários no fundo de emprego sem ganhar o seu ganha-pão. Era importante, sim, eles dar o apoio a quem quiser criar as empresas, mas saber explicar bem o que eles devem fazer para que não haja esses temores. Pois é, estou de acordo. O ambiente deseja colocar alguma pequena nota? Sim, ok, fico agradecido. Sobre o ambiente, nós sabemos que o planeta está como está num caos, e eu propunha sobre o ambiente, todas as freguesias montar um ecoponto, o ferro, o metal, a verdura e o vidro, as baterias, todas ao sábado de manhã e um dia por semana. Conclusão, e as pessoas que não puderem lá levar, os idosos, as pessoas que não têm os transportes, estão aí a existir durante a semana, um dia da semana, em cada freguesia, para pôr o cartão à porta e o caminhão da Câmara levava para o ecoponto, outro dia era o metal e as verduras, e os caixotes do lixo mantinhos só para o lixo ligeiro das casas, e depois criar uma fiscalização em andar em todas as freguesias, se todos os utentes, os lusadenses, faziam o que eu estou aqui a dizer, se punham ou não, se levavam ao sábado a verdura ao ecoponto, ou se punham no caixote do lixo, porque se metem a verdura, um vizinho mete uma verdura dentro se tem um jardim grande, enche por completo o caixote e depois é uma porcaria no chão que é inadmissível. Muito bem, convidava então Pedro Machado, do Partido Socialista, para a temática Trabalho, Empreendedorismo e Direitos e, eventualmente, na gestão do seu tempo, se achar por bem algo sobre o ambiente. Por nota de que uma das propostas que temos no nosso programa é a criação do espaço empresa. Num primeiro momento ele vai abrir no atual espaço AGE, com atendimento e apoio na criação e desenvolvimento de pequenas iniciativas empresariais, mas também queremos ter um espaço para o acolhimento dessas pequenas iniciativas empresariais e de coworking. Estávamos a pensar, embora isso ainda não está decidida a localização, mas poderá ser um destino final a dar ao atual mercado municipal quando construirmos o novo mercado municipal.
Dar nota de que acho interessantes a maior parte das propostas que a Daniela Leal referiu. Pena é que algumas delas, a única coisa que a gente pode fazer é pressionar o Governo para que elas venham a ser uma realidade. Dou o exemplo, por exemplo, dos estágios profissionais. Existe um programa de estágios profissionais na administração pública, que é o PEPAL, e é uma iniciativa muito importante que pode e deve ser replicada noutras áreas e mesmo no privado. E a grande dificuldade que nós tivemos no último PEPAL foi conseguir estagiários em algumas áreas. Nós abrimos, por exemplo, para a Engenharia Civil, concurso público por 3 ou 4 vezes, existimos. A arquitetura abrimos 2 vezes. E, portanto, o que se verifica é que há áreas que têm muita procura em termos profissionais e outras que nem por isso. E, portanto, acho muito importante para quem está a começar ter essa experiência profissional, e a Câmara tem dado o exemplo e fomos daqueles que mais estágios profissionais abrimos no último PEPAL. Depois, muito rapidamente, relativamente àquilo que foi dito aqui sobre o ambiente, presumo que não seja ecoponto que queira propor, mas ecocentros em todas as freguesias, em termos de logística e de custos, não será de todo viável. Nós já fizemos um ensaio para ter mais 1 ou 2 no Conselho, mas depois tivemos que recuar por força da dificuldade e da complexidade e dos custos numa operação dessa. Mas está em aberto essa possibilidade. E relativamente às verduras, é um dos projetos que está aqui, que vai ser obrigatório, inclusivamente, no próximo mandato, a recolha dos biorresíduos. Muito bem. Ouviremos então Simão Ribeiro após Pedro Machado do Partido Socialista, Simão Ribeiro da coligação Acreditar Lousada, sobre esta temática. E sim. Muito bem, prometo que sim. Bom, sobre esta temática, há uma máxima que eu tenho e que acho que Lousada há muito tempo que, aliás, falou de ambiente e é um bom exemplo na área do ambiente, que é a parceria que fez com a Universidade de Aveiros e que deu frutos. E eu pergunto porque é que 32 anos depois nunca se pensou numa verdadeira parceria com a Universidade do Porto, com a Universidade do Minho, com a ciência, a inovação, a tecnologia e o conhecimento ao serviço do tecido empresarial lousadense. Porque a verdade é que dizemos aqui e focamos apenas trazer novas empresas, dando quase como derrotado que o tecido empresarial lousadense existente está ultrapassado e que nada pode evoluir. E isso para mim não é verdade. Eu sou a favor da criação de um autêntico Living Lab em Lousada, que é experimentação, prototipagem, testagem em tempo real, que tem que ver com polos de investigação e desenvolvimento ligado ao tecido empresarial lousadense, que os faça, como eu disse, evoluir, modernizar, internacionalizar, captar novos mercados e daí poder pagar melhores salários às pessoas e resultado disto, e em contrapartida da ajuda que a Câmara Municipal pode fazer e pode dar a essas empresas. Depois, claro, e só para terminar, a interligação fundamental do ensino superior politécnico e do ensino profissionalizante às necessidades empresariais que temos e àquelas que queremos captar. E, portanto, eu podia dizer mais coisas, mas fico por aqui, respeitando naturalmente aquilo que me... Obrigado, Simão Ribeiro, da coligação Acreditar Lousada. E, para encerrar esta temática, Mateus Laranjeira, da CDU, fazia o favor. Antes de começar, eu ia pedir 1 minuto para falar do tema anterior. Penso que estou à vontade em termos de tempo, se me permitir. Não teremos muito mais para dizer a verdade, temos que fazer 1 minuto final. Peço desculpa. Serei breve. Por lapso meu, não introduzi um ponto no tema da mobilidade e transportes, que é, tudo bem, criar estas redes de autocarros, falámos da linha férrea do Tâmega e Sousa, de Valde Sousa, aliás, mas a questão é a que preços. Temos de, para além de criar estas redes, criar preços acessíveis, criar algum tipo de passe social, porque não está na área metropolitana do Porto, penso que não será o mesmo tipo de passe. Temos de ter muita atenção a isso, porque para criar uma rede de autocarros e depois as populações não conseguirem andar nos autocarros por causa dos preços, será algo muito contraproducente. Quanto a este tema, trabalho, empreendedorismo e direitos, a CDU sempre esteve a estar ao lado dos trabalhadores.
Os trabalhadores devem conhecer os seus direitos, têm de ser consciencializados no sentido de que podem lutar pelos seus direitos e terão sempre apoio da CDU e de outras entidades para fazerem isso. Os direitos laborais em Lousada é um ponto que precisa de muito desenvolvimento. Existe muita precariedade, existe muito trabalho, como deu o exemplo da Daniela Leal, da indústria têxtil. Existe muito trabalho em que os trabalhadores são explorados e que têm de ser consciencializados e têm de lutar pelos seus direitos laborais. Muitíssimo bem. Estamos muito perto. Temos algum minuto desse tempo? Eu peço-vos desculpa, nós temos 30 segundos. Pronto, não dá para dizer muito, mas assim um resumo muito resumido, passa a redundância: distribuição gratuita de ecopontos domésticos, distribuição de compostores também a pedido, distribuição pelo Conselho de ecopontas por causa das beatas dos cigarros, continuam a empestar o nosso Conselho e no geral, aproveitamento direto de resíduos domésticos e resíduos de atividades como as podas para a criação de adubos biológicos para a agricultura e jardinagem, plantação de flores nativas para aumentar aqui a atividade dos nossos insetos polinizadores e criação de pontos de distribuição de recolha de sacos de papel de preferência reciclado para a recolha de dejetos de animais. Temos mais medidas, mas tem que acabar. O minuto final reduziu-se a... Faça favor. O ambiente, que também não deixei, a Daniela falou, lembrou-me. Peço desculpa, mas nós temos que encerrar o debate. 30 segundos. Não consigo, peço desculpa, dei-lhe a oportunidade de falar sobre ambiente, mas não temos tempo e só temos 30 segundos para o minuto final. Ok. O minuto final, por ordem do sorteio, a CDU será, neste caso a coligação Força Partidária que inicia. Eu peço que o faça em 30 segundos, por favor. Obrigado. A CDU é a força política que está sempre do lado dos interesses das populações, que lutará sempre pelos seus direitos e esta candidatura em Lousada é uma candidatura coletiva com camaradas muito experientes que conhecem profundamente o Conselho e não deixarão ninguém ficar para trás. Por isso, apelo à população que confia na CDU para outras eleições, para legislativas, presidenciais não é tanto o caso, que pode votar na CDU em Lousada, nas freguesias, para a Assembleia Municipal e para a Câmara Municipal. Obrigado. Mateus Laranjeira, da CDU. O sorteio indicou Daniela Leal, do Bloco de Esquerda, por favor. O Bloco de Esquerda em Lousada deixa uma mensagem muito clara: somos por ti, somos porque é a identidade do nosso partido, é a assertividade, é as lutas, é levantar a voz por todas as pessoas e permitir que elas a tenham. Por ti, porque queremos proximidade, queremos transparência, temos projetos e temos medidas claras, execuíveis e queremos fazer parte da pluralidade democrática de Lousada. Temos muito a acrescentar, por isso dia 26, vota Bloco. Muitíssimo bem, obrigado, Daniela. O sorteio indicou Paulo Sousa do Rir para o minuto seguinte, que neste caso 30 segundos. O Rir em Lousada, como eu sou representante, sou o imigrante representante de Lousada e já estou a fazer história em Portugal, porque a nível, desde que existe Portugal, nunca houve um imigrante ativo a concorrer diretamente a uma Câmara em Portugal. Já estou na história e com muito orgulho e com muito respeito. Não ligo a quem dizia a quem não acreditava na minha campanha. Há várias pessoas diziam que não acreditavam, mas eu estou aqui a dar a minha palavra e para manter. Só para finalizar, a minha terra não é onde eu ponho a cabeça no travesseiro. A minha terra é onde eu ponho o meu coração. Obrigado. Bem, votem Paulo Sousa. Paulo Sousa do Rir, com apelo ao voto no dia 26. Posteriormente, Simão Ribeiro, da coligação Acreditar Lousada, por favor. Muito obrigado. No próximo dia 26 estamos perante um processo natural de escolhas. Qualquer processo de eleição é naturalmente um processo de escolha. Mas este é particularmente importante, dado o mar de oportunidades que os concelhos e os municípios, e em particular o nosso Concelho de Lousada, terá para frente, desde o PRR a um novo quadro plurianual financeiro
desde desafios tão oportunos e tão próprios como a robótica, a digitalização, e portanto eu acho que urge implementar uma estratégia que seja bem mais do que uma estratégia a 4 anos. E julgo que o meu adversário, mesmo que o quisesse e mesmo que os lousadenses confiassem nele, não tem esse tempo político pela frente, teve o seu tempo. E digo porque tenho também uma equipa capaz, uma equipa altamente qualificada, pronta para servir os lousadenses, e espero merecer naturalmente dia 26 a confiança dos lousadenses neste processo de modernização e de projeção do nome e do orgulho lousadense bem alto. Os lousadenses podem contar comigo, podem contar com a minha equipa, e eu atrevo-me a dizer que conto com os lousadenses. Muito obrigado, Simão Ribeiro. Para encerrar esta intervenção final, por ordem e pelo sorteio, Pedro Machado, Partido Socialista, por favor. Apresento-me a esta com uma equipa bem preparada, com experiência e trabalho realizado. Somos o garante da boa gestão, da estabilidade, da seriedade, da proximidade e da transparência. Orgulhamos do trabalho que fizemos com a pandemia. Temos orgulho naquilo que Lousada é, e os lousadenses têm orgulho no seu concelho, que é cada vez mais conhecido por boas realizações que conseguimos, não só a nível nacional, mas também a nível internacional. Somos procurados cada vez mais pela nossa qualidade de vida, como demonstram os últimos censos. Mas queremos continuar este trabalho com alguns projetos que estão atrasados por força da pandemia, mas também por força dos atrasos dos fundos comunitários, com novas ideias que resultam da auscultação permanente da população das juntas de freguesia, e portanto este é um projeto virado para o futuro. Temos a experiência necessária e comprovada para aproveitar todas as oportunidades e para dar cada vez melhores condições aos nossos concidadãos. Pois bem, muito obrigado. Foi Pedro Machado, Partido Socialista, a fazer a intervenção final por ordem de sorteio, assim indicou. Agradeço aos nossos convidados, agradeço à Biblioteca, agradeço a todos que estão connosco escutando-nos. Nós regressaremos amanhã neste ciclo de debates no Concelho do Mar Canaveses. Foi um gosto, tenham continuação de um belíssimo dia. Até amanhã então.